Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos irmane em nossos corações, nossos pensamentos, nossos psiquismos, no amor de Deus. Agradeçamos a Deus e a Jesus, em primeiro, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Luz, essa bússola que nos guia, nos orienta, nos dá segurança, serenidade e paz, nos enfrentamentos dos desafios, das provas, das expiações, das nossas lutas na encarnação. Sustentados todos nós pela clareza, pelas oportunidades de filosofia e ciência, de fé raciocinada que a doutrina espírita nos coloca, pelos compêndios codificados por Kardec, para esse entendimento mais aprofundado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe, ilumine, proteja cada coração que se faz presente nesta casa, nesta noite. Graças a Deus. Então, como nosso irmão Fernando nos leu, o tema de hoje é uma mensagem de Santo Agostinho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19, o mal e o remédio. E para começarmos a conversar sobre o mal e sobre o remédio, o próprio Santo Agostinho, no início da sua mensagem, ele referencia a Terra, o planeta Terra, a casa sideral que nós habitamos, né? Esse mundo esplendoroso, belo, cheio de recursos que Deus nos coloca para que nós vivenciemos as nossas experiências carnais, aqui nessas idas e vindas, né, neste mundo, reiteradamente, por nossas necessidades evolutivas, pela nossa condição de espíritos imperfeitos ainda e de o que nos torna espíritos reencarnantes ainda por algum tempo. Não dá para dimensionar isso, né? Mas bastante tempo. Então, cá estamos nós, né, agrupados, viajando nessa nave sideral, que, como colocou aqui Santo Agostinho, é para nós um vale de dores e de lágrimas. Ele nos diz: esperastes encontrar aí um paraíso de delícias? Né? Não se recordam que o profeta nos disse que aí haverá choro e ranger de dentes, nesse vale de dores e de lágrimas? Então, por que nós, muitos de nós, ainda nos surpreendemos quando somos acometidos pelos desafios, pelas dores, pelas provações da vida? Já que esta vida, com essas provações e desafios, nos são necessárias para a nossa evolução e principalmente para o nosso entendimento das leis de Deus, das nossas necessidades neste mundo de evolução e de progresso. Então, rendamos graças a Deus sempre quando somos acometidos e provados, testados na nossa fé pelos males que vivemos nesta terra. Esta terra que abriga ainda espíritos rebeldes, muitos de nós. E como Santo Agostinho diz nos itens 13 e 17 do capítulo 3, né, as moradas da casa do Pai, do Evangelho, em que ele fala do mundo de provas, dos mundos de provas e expiações, esse mundo nosso de provas e expiações recebe espíritos vindos de outros mundos. Aqueles que não deram certo no outro mundo por prejudicar o avanço e o progresso moral das criaturas que já habitam lá. E aí fomos exilados e estamos aqui, mesmo com a nossa inteligência, contribuindo para o avanço moral do mundo, do planeta, com a nossa intelectualidade, né? Muitos de nós que aqui estamos já migramos de mundos mais avançados para cá, para que possamos evoluir nesse quesito moral, não é? Por isso a Terra, ela se nos configura como um mundo prisão para alguns de nós, para muitos de nós um mundo hospital, não é? Nós muitos que estamos aqui, estamos convalescendo
as nossas enfermidades morais e físicas, não é? Expurgando pelo corpo as nossas falhas morais de vidas passadas, de experiências de outrora, e, com isso, depurando a nossa tessitura espiritual, ou seja, o nosso espírito, né? Então, cada vez que vamos e voltamos, né, a este mundo, que estamos aqui, devemos dar graças, sempre. E graças por nos sustentarmos em nossas lutas. Então, é sempre uma bênção estar nesta terra, encarnados, né? E Kardec também fala que o mundo de provas e expiações, né, no capítulo 3 também, nos itens 6 e 7, ele denomina a Terra como subúrbio do universo. Como se a cidade, o centro da cidade do universo fossem outros mundos, outros bairros. Mundos-bairros mais depurados, com menos sofrimento, dores, decrepitude moral. Então nós ainda habitamos o subúrbio do universo. A Terra, ela se encaixa nesse codinome, né? Nessa nomenclatura que Kardec coloca nesses itens 6 e 7, que trata do mundo, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos mundos de provas e expiações. E então percebemos assim que o mal para nós é natural, é normal vivenciarmos nesse mundo o mal, as dores, o sofrimento. E aí muitos de nós podemos nos perguntar, mas o mal para nós é realmente um mal? O que nós visualizamos como mal é mal realmente? Ou nós não estamos em condições ainda de julgar o que nos é bom e o que nos é mal? Vamos fazer uma análise assim bem breve. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus, está em Mateus, no capítulo 7, versículos 9 e 11, é bem conhecida, em que Jesus diz assim, que homem dentre vós daria uma pedra a seu filho quando ele lhe pede pão? E quando ele lhe pede um peixe, lhe daria uma serpente? Se vós que sois maus, dão tudo de bom aos vossos filhos, que razão mais o Pai Celestial, que é toda bondade e toda misericórdia, lhes dará tudo de bom, tudo de bênçãos que Ele pode dar. Então, vejam só que paralelo interessante que Ele faz, né? Nós que somos, ainda temos o mal em nós, o mal habitando em nós. Procuramos nos organizar para dar o melhor para os nossos filhos. Imaginemos Deus, que é Pai justo, bom e misericordioso. Tudo que nos chega é pela bondade divina, então é bom, é um bem. Então, quando nós julgamos o que nos chega como mal, a gente não está fazendo uma avaliação com critério ou com conhecimento de causa para isso. Por isso é importante estudar, por isso é importante nos aprofundarmos no entendimento da lei, por isso é importante vivenciarmos as oportunidades da vida, procurando perceber Deus à nossa volta. E mais, perceber Deus em nós, dentro de nós. É só parar para analisar que nós somos um universo. Né? Nós somos um microcosmo, cópia do próprio cosmos. E somos fonte de vida para uma miríade de criaturas que habitam em nós. Olha só quanta coisa intrincada, não é? Quanto nós desconhecemos. E quando a gente raciocina com o mal e com o bem, e com os recursos que Deus nos deixa à disposição no planeta, aí nós percebemos que muito do que nós julgamos mal nos é bem. Por exemplo, avaliemos as criaturas da Terra, assim como as plantas, os minerais, que são para nós fontes de vida, recursos e auxiliares na nossa evolução. Sobretudo os animais, os insetos, não é? Então, Deus nos deixa essa população de princípios inteligentes a habitar conosco o planeta para nos auxiliar, nos sustentar na nossa caminhada evolutiva. Cada criaturinha, do mosquito, a abelha, a serpente, aos animais mamíferos de grande porte, são nossos auxiliares
na vida evolutiva. Nós os ajudamos, os empurramos, os arrastamos, né? E eles nos sustentam, nos suportam, nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Um exemplo muito simples, as plantas e as serpentes, por exemplo, as cobras, né? Pelos venenos das cobras, nós temos hoje muitos males do nosso corpo apaziguados. Um exemplo simples, pressão arterial, não é? Nós temos a descoberta do captopril, né? Captopril, não é isso, doutor? Captopril. Então, que muitos de nós conhecem, muitos de nós utilizamos. Esse medicamento vem do veneno da cobra, uma cobra muito conhecida, uma serpente muito conhecida no Brasil, a jararaca ilhoa e alguns outros tipos de jararaca, né? Uma serpente que tem 1,5 metro, um veneno muito possante, com a capacidade de baixar a pressão da presa muito rapidamente. E nessa queda de pressão, a presa se vê abatida, imóvel, e ela digere, ela engole a presa, né? Ou seja, uma faculdade que Deus dá para a sobrevivência do réptil e que para nós nos surge como uma medicação, né? E que muitos de nós consideram um mal, né? Ou seja, na realidade, o veneno são substâncias que impactam na fisiologia humana, acelerando ou diminuindo processos fisiológicos. O remédio é a mesma coisa. Impacta na fisiologia humana, acelerando ou diminuindo determinados processos fisiológicos. Então, é um mal o veneno da cobra? Não é? Até o próprio veneno se consubstanciou em antídoto do próprio veneno, não é? Descoberto no Instituto Butantan. Soros antiofídicos fabricados com o próprio veneno da cobra. Então aí nós fazemos um paralelo, né? É um mal. As abelhas. Hoje há terapias, apiterapias que chamam, em que picadas de abelha são utilizadas para diminuir dores, artrites e artroses. Algumas patologias nervosas, né? Eu não sou médico não, mas essa pesquisa na internet, né? Então a gente vê, há muitas pesquisas nesse campo da apiterapia, a terapia com as abelhas, muito desenvolvida hoje, muito utilizada hoje. Os escorpiões também são usados. Então nós vemos aqui os insetos, esses animais, participando conosco, auxiliando, né? E aí a gente pergunta, quando os mosquitos nos picam, e nos defendemos dos mosquitos, criamos vários inseticidas, repelentes, né? E aí a gente pergunta, será que os mosquitos foram criados apenas para me picar e sugar o meu sangue? Será que é isso? Será que é só para isso que serve, para me fazer mal? Tenhamos certeza, meus irmãos, daqui a algum tempo, a ciência vai encontrar o ponto focal exato da participação dos mosquitos na nossa vida, para o nosso bem, não é? Porque Deus nos dá sempre o bem. Tudo que vem para nós é pela sua bondade, e por mais que pensemos que seja um mal, nos é um bem. Da mesma forma, os males que vivemos no nosso corpo, algumas enfermidades que vivenciamos na pele, na carne, essas enfermidades às vezes são por nós motivos de queixumes, né, de reclamações, de choros, de lágrimas, para muitos até da desistência da vida. Olha só que gravidade, não é? Pessoas que ficam apáticas, desistindo de se movimentar, desistindo de trabalhar, desistindo de viver em família, em sociedade, porque estão acometidas de determinado mal ou de determinada enfermidade, e ela resolve se apartar da vida em sociedade e da própria vida. Então, é uma visão equivocada do que Deus nos traz, do que Deus nos dá, das oportunidades que temos de vivenciar as nossas experiências no corpo, sejam elas boas ou difíceis, não é? E aí, buscando no Evangelho, nos Evangelhos, na carta de Paulo aos Romanos, 2 passagens na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7 e no capítulo 14. No capítulo 7, versículos 19 a 21, é uma frase muito conhecida também de Paulo, né? Paulo diz assim:
Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, uma lei em mim. Quando quero fazer o bem, eis que se me depara o mal. Então, o que Paulo nos diz aí? Paulo estava num confronto muito grande com os romanos, porque os romanos questionavam a lei mosaica junto dele, né? E a nova lei que ele trazia, que era o Evangelho. Então, ele era questionado pela lei, a lei de Moisés, porque ele era judeu, né? E era romano. Então, Paulo, ele mostra que todas as vezes que ele se viu voltado com a lei, seguindo a lei, ele fazia o mal, por mais que ele pensasse que estivesse fazendo o bem, perseguindo os cristãos, de acordo com o que o Sinédrio orientava, né? Maltratando os cristãos, ou seja, fazendo maldades, embora achasse que estivesse fazendo o bem, não é? E mesmo assim, ele se reconhece, ele se volta para ele mesmo e faz uma análise íntima e percebe que ele ainda tem defeitos morais a serem combatidos, não é? E ele percebe que ele tem necessidade de facear, de encarar as suas próprias dificuldades morais, as suas próprias mazelas, os próprios males, né, que ele convive naquela encarnação. E assim nos exorta a nós nos voltarmos para essa análise íntima e facearmos os nossos males. Ficarmos cara a cara com eles, com essas deficiências. E esses males são males que vivenciamos em outras encarnações, que estamos vestindo o corpo para combatê-los, porque é pelo corpo que nós percebemos na vida de relação impulsos que nós temos, tendências que nós temos, que têm que ser combatidas, que muitas vezes na vida de relação nós causamos dificuldades aos outros, males aos outros, pela nossa postura, pela nossa forma de encarar e viver a vida. E aí ele, na mesma carta, no capítulo 14, no capítulo 12, versículos 14 e 16, ele nos diz assim: abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai-os, não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei na boa harmonia uns para com os outros. Olha que interessante, né? Paulo deixa bem claro para a gente qual é a receita para a gente poder curar os nossos males. Abençoai aqueles que vos perseguem. Abençoai-os. Não praguejem. Não desejem mal. Não irradiem maus fluidos e um magnetismo pestilento para os outros, porque aquilo fica com a gente e chega no outro. E aí nós nos prejudicamos. A maioria dos males que nós vivemos, meus irmãos, queridos e amados em Cristo, estão em nós mesmos. Nós que engendramos, nós que criamos na nossa vida de relação. E aí criamos pendências com os nossos irmãos, fontes de inoculação, de irradiação de fluidos pestilentos que migram de um para o outro pelos pensamentos e pelos sentimentos, e aí somos tomados por isso e acabamos com doenças cardíacas, de pressão arterial, né? Doenças gástricas, muitas, doenças hepáticas, tudo porque não sabemos perdoar e amar, não sabemos sofrer, não sabemos viver na nossa vida de relação perdoando, abençoando, alegrando-nos com a alegria dos outros, chorando com a dor dos outros. Uma pergunta: quais de nós aqui nos alegramos com as alegrias dos outros? Se esses outros não são os nossos outros mais próximos. Quais de nós nos alegramos com os outros? Não tem aquela pontinha de inveja ou de querer estar na alegria do outro? E aí a gente se isola e não quer nem ver que o outro está alegre? Não é assim que a gente faz às vezes? Quais de nós choramos com a dor do outro? Choramos com os que choram? A maioria de nós nos recusamos a chorar com os que choram, porque nós temos medo da dor do outro, temos medo que a dor e o mal que o outro vive nos contamine.
E aí a gente se afasta. A gente se faz indiferente. E isso fica com a gente. Não é? Perdemos aí a oportunidade de amar, de perdoar, de sofrer com o outro, de nos apiedar, de gerar fluidos dulcificantes, balsamizantes, refacientes, curadores, para nós e para os outros. Por isso Jesus disse, eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos. Quando vivenciamos a dor do outro com os outros, Jesus está conosco a todo tempo. É a nossa oportunidade de vivenciar o Evangelho vivo. Por isso estamos nesta terra, nesse vale de lágrimas e de dores. Não é para tirar férias, não. É para saber sofrer e para entender por que aquela dor me chega. E aí muitos de nós nos perguntamos às vezes, ou outros de nós, que não são espiritistas, nos perguntam às vezes, por que o espírita gosta de sofrer? Eu não gosto, você gosta? Você gosta, doutor? Também não. O espírita não gosta de sofrer. O espírita quer entender por que sofre. Por isso a gente estuda, por isso a gente se aprofunda, para poder entender o significado das leis de Deus e como Deus está falando comigo naquele momento. Quando o mal nos acomete, a pergunta que nos vem não é, Pai, por que é comigo? Por que isso comigo agora? Não. Meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? Qual a lição que o Senhor está me trazendo? O que eu tenho que perceber? Meu guia, meu espírito protetor, me ajuda a entender como Deus está falando comigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de entender Deus pelo amor. E aí Ele só se nos faz presente pela dor. E aí a gente entende. Quando Ele se apresenta para nós pela dor, a gente entende. Não é? É a linguagem que nós, encarnados nesta terra, ainda percebemos e entendemos. Desafortunadamente, Deus nos é percebido e entendido pela dor, ainda. E aqui, estudando o Evangelho, nos amando, nos perdoando, nos abençoando, orando uns pelos outros, nós começamos a perceber Deus em seu amor conosco. Esse é um exercício de entendimento. Com certeza voltaremos em outras encarnações com uma mudança de postura, uma mudança de entendimento. E aí o nosso objetivo é esse, reconhecer no mal que vivenciamos o remédio para as nossas almas, balsamizando as nossas vidas. Isso tudo pela misericórdia de Deus, que é Pai. Isto sempre segundo as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Então é viver esse mal entendendo que é um remédio, sempre, mas procurando entender, procurando estudar, questionando o porquê isso está chegando, para como esse aprendizado vai me ser percebido e sentido, vivido, como eu posso viver melhor isso, não é? E aí, nós temos 3 pontos básicos aqui que a gente vai procurar abordar nesse tempo, que é curto, né? Que é falar do mal, como nós já vimos falando, né? Aprofundando mais um pouquinho, falar do remédio e falar da cura. Vamos ver se nós conseguimos coordenar e abordar um pouquinho de cada coisa. Quando nós falamos do mal, tem uma frase de João na primeira carta aos cristãos, capítulo 3, versículo 4. Ele diz assim, todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é uma transgressão da lei. Leia-se pecado, falha, erro, desvio. Pecado é uma linguagem mais católica, né? Vamos dizer assim. Mas erro, falha, desvio da lei, né? Ou seja, todo aquele que se desvia da lei transgride a lei. Então ele mostra aqui uma relação muito grande entre o mal e a lei de Deus. E aí quando a gente pergunta assim, como Kardec perguntou na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, na consciência. Então, a gente precisa estudar a lei de Deus? Em tese, sim, né?
porque lá na subpergunta seguinte, ele questiona por que é relembrada, por que nós estudamos. Aí os Espíritos dizem, porque nós nos esquecemos e precisamos ser relembrados. Mas, em realidade, não precisaríamos, porque a lei de Deus está esculpida na nossa consciência, gravada. Todos nós sabemos. É um exemplo simples. Avança um sinal vermelho. Fica tilintando lá na consciência. Avançou o sinal vermelho. Por que avançou o sinal vermelho? Não era para avançar o sinal vermelho. Por que fez isso? Fica aquilo ali o tempo todo, não é? Porque é a lei de Deus nos mostrando, olha, você agiu equivocadamente, segundo a lei de sociedade, segundo uma lei dos homens. Se nós muitas vezes não respeitamos a lei dos homens, quiçá a lei de Deus, não é? Lá no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por que isso? Porque num futuro mais além, não é? A lei dos homens se igualará à lei de Deus. E não haverá mais necessidade de compêndios jurídicos, de lei romana, de nenhuma dessas leis, para nós entendermos que temos que fazer o bem para o outro. Será única e exclusivamente a lei de amor, a lei de Deus. E aí seremos saciados. Não é? Todos nós que temos fome e sede de justiça. Jesus projetando nas bem-aventuranças, ou seja, na vida futura, a lei de Deus sendo plena na vida de relação entre os homens. E aí, Kardec também pergunta nas questões 630 a 633, na 630, como podemos distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que se afasta dela. E aí ele diz assim também, nas outras questões seguintes, mas como o homem vai perceber que está fazendo alguma coisa errada ou que está fazendo alguma coisa certa? Aí os Espíritos respondem, Deus lhes deu a inteligência, a razão para fazer a distinção do bem e do mal. E aí ele continua perguntando, na questão 632, mas como há homens propensos ao mal, será que ele não vai fazer uma coisa errada ou mal achando que está fazendo o bem? Como é que ele vai distinguir se ele está fazendo um bem e ele pode estar fazendo um mal? Como é que ele vai ter essa certeza? Aí os Espíritos respondem assim, pela regra áurea, pela reciprocidade no amor. Ou seja, se eu estou fazendo alguma coisa para alguém e eu não quero aquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu não quero aquilo que eu estou fazendo para ele, então não é um bem. Então faça para o outro o que você quer que se faça para você mesmo. Então não há dúvida, estou fazendo alguma coisa para ela, mas para mim eu não ia querer. Então não é um bem, já é um mal. Então é uma análise muito simples, mas que não funciona individualmente. Porque muitas vezes, aí ele fala, Kardec, na questão 633, mas individualmente isso não funciona. Porque se o homem for querer sempre fazer o que é bem para ele, ele vai querer comer muito sorvete, ele vai querer tomar muito refrigerante, ele vai querer fazer um monte de coisa para se saciar, achando que é um bem para ele, e aí vem o limitador, que é a lei da natureza. Aí esses excessos serão punidos com sofrimento físico. É a lei de causa e efeito atuando, o mecanismo de corrigenda. Não é? E aí, nesses desvios da lei, existe essa lei de causa e efeito, né? Leis físicas, espirituais, morais, que atuam diretamente, trazendo a criatura ou o ser que se desviou da lei para o equilíbrio, para a harmonia. Esse mecanismo, ou seja, a dor e o sofrimento que nos leva, que nos traz para o equilíbrio, são, na realidade, forças dinâmicas, ativas, coercitivas, educativas. Na realidade, às vezes a gente acha que está sendo punido em sentindo determinadas dificuldades físicas, mas na realidade a gente está sendo educado. E aí a gente não toma mais muito sorvete, aí a gente não come mais muito doce, aí a gente não faz um monte de coisa que fazia em excesso, porque a gente sabe que vai fazer mal para o corpo, o organismo vai reagir, vai ter uma punição da lei natural.
não é? Então a gente vê que Deus sabe o que faz sempre, né? Tudo e para o nosso bem. E aí, quando essas dores podem ser também as provas e expiações, e no caso da educação do espírito, elas podem ser as expiações quando são as deficiências que nós temos, quando reencarnamos, as enfermidades que nós vivenciamos, as provas, quando nós testemunhamos a nossa fé pelas perdas humanas, perdas materiais, pelas dores que sofremos morais na vida de relação com as pessoas, quando temos o nosso amor próprio ferido. Isso são provas. Quando temos que conviver em família com alguém que a gente não gosta, que o magnetismo repele, mas porque era nosso inimigo do passado. Isso são provas. Está tudo dentro da lei. E Deus nos dá a chance de nos ressarcirmos com essa lei. E aí vem a questão do mal em si, né? A gente pergunta muitas vezes, e o mal nos é necessário? O mal é um mal necessário? Não é? Tem uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o vosso próximo, né? No item 14, uma mensagem de Elizabeth de França, que fala de caridade para com os criminosos. Ela diz assim: Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós para lhes servir de ensino. Olha só. Por quê? Porque nós ainda necessitamos do mal para que possamos perceber o bem. Ainda somos criaturas duais. O mal e o bem, o amor e o ódio, a doença e a saúde. Necessitamos do mal para podermos perceber o bem. Que seria de nós se não existisse o mal? Nós não saberíamos o que é o bem e seríamos todos maus. Graças a Deus o mal é permitido estar entre nós e nós conseguimos trilhar as linhas do bem. Quando nos desviamos, conseguimos retornar à lei de Deus. Então o mal nos é necessário. Não é? O mal nivela as criaturas. Os homens, nós somos nivelados pela dor. A dor iguala a todo mundo. Pode ser a criatura mais orgulhosa, mas quando está sofrendo é igual àquele que é mais simples, mais pobre. Somos todos iguais diante da dor. Agora o bem separa, o bem distingue. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, o dever, uma mensagem de Lázaro, que fala da igualdade dos homens diante da dor. Então, e aí nós temos que avaliar o que nos é mal e o que nos é bem, principalmente o que nos chega na nossa percepção de que é mal, com os olhos de ver. Deus nos dá os olhos da alma, os olhos de ver, para que olhemos, que percebamos, não com o prisma material. Pelo prisma material nós vamos ver o que é sofrimento. O mal para nós vai ser sofrimento, angústia, aflição, infortúnios. Agora, pelos olhos espirituais, pelo prisma espiritual, o mal para nós ele já tem uma repercussão diferente, como uma bênção, como uma redenção, como um resgate de dívida passada. Então, é uma bênção, uma oportunidade de vivenciarmos o mal com consciência. O capítulo anterior a esse, capítulo 18, uma mensagem de Lacordaire, fala do bem e mal sofrer. Como a gente deve se educar, estudar e perceber as leis de Deus, entender, para saber sofrer os males que nos chegam. E ao final dizer, eu fui vitorioso. Quando passa e resiste e passa por aquela prova, por aquela expiação com dignidade. Eu fui vitorioso, que passou com resignação. Não é isso? Então, e aí nós chegamos na questão dos remédios, não é? Analisando aqui os remédios. E tem uma fala muito interessante do Evangelho
de Mateus, no capítulo 9, versículos 27 a 30, que é quando Jesus está fazendo as curas, várias curas, e Jesus está passando por uma aldeiazinha, né? Já está saindo dessa aldeia. Então, no registro de Mateus está assim: partindo dali, 2 cegos o seguiram e gritaram ao longe: Filho de Davi, tende piedade de nós. Jesus então entra numa casa, os 2 cegos o seguiram, entraram, se aproximaram dele e ele pergunta para os cegos: vocês creem que eu possa fazer isso? E aí eles dizem: sim, Senhor. Ele toca os olhos dos cegos e aí lhes diz: seja-vos feito segundo a vossa fé. E então os olhos se abriram e eles viram. Olha que interessante. Jesus os exorta à fé, os incita à própria fé, à própria capacidade de iniciar o processo da cura. Era necessário que eles abrissem o canal da misericórdia para receberem a dádiva da cura. Então tudo começa em nós. O início do processo, o início do remédio, o início da cura, o início da redenção, da salvação, está em nós, na nossa própria iniciativa. E em vivendo, em sofrendo as dores e os males, nós temos oportunidades de nos arrependermos, nos resignarmos, de sermos gratos a Deus, de nos perdoarmos e perdoar àqueles com os quais interagimos e temos as nossas pendências, e de abrirmos as nossas almas com a nossa fé para a ligação direta e percepção de Deus em nós. Então, isso tudo pelos males que nós vivenciamos, pelas dores cruciantes que vivemos. E nesse arrependimento, nós, com sinceridade, nos vemos humildes, aplacando o nosso orgulho, porque muitas vezes não ficamos curados das nossas dores porque somos orgulhosos. Não aceitamos que o que estamos vivendo depende apenas de um perdão àqueles que ofendemos, ou àqueles que nos ofenderam, para que nos aliviemos desses fluidos pestilentos que geramos e que irradiamos. E aí a cura se processa. Às vezes colocamos as nossas vidas nas mãos dos médicos, né? Achando que eles são os responsáveis primeiros. Mas os primeiros somos nós nas nossas iniciativas de querer a cura, de querer o bem, de nos arrependermos, de reconhecermos em nós as nossas faltas, as nossas falhas diante da lei, diante do próximo, diante da natureza, diante de Deus, diante de nós mesmos. E aí, há que se resignar. Ou seja, perceber que o mal que Deus nos traz é para nós um mal necessário, que é da vontade dele, entender e perceber a vontade de Deus, senti-lo, perceber a sua mensagem. E essa resignação exige renúncia, exige humildade, para perceber que Deus é Pai e soberano, que Ele rege as nossas vidas, que por mais que nós sejamos independentes, nós dependemos da vontade dEle. E a resignação exige compreensão das leis de Deus, exige obediência, exige submissão paciente. Não é viver a dor e o mal reclamando, queixoso, sofrendo o tempo todo, espalhando para o mundo que eu estou sofrendo. E sim, sofrer resignadamente, entendendo que aquele mal me é necessário, mas lutando, porque eu quero ficar bom, eu quero ficar curado, eu quero ficar melhorado, mas depende de mim. Às vezes colocamos as nossas curas na mão de outra pessoa. Pessoas, às vezes, que são amorosas, que querem nos ajudar e que dedicam suas vidas a nos salvar, a nos recuperar do que nós fomos e fizemos para nós mesmos. Mas depende de nós. A primeira iniciativa, o primeiro passo, o primeiro pensamento na vontade de ser melhor, de se curar, de se melhorar, de crescer, de viver, dando graças a Deus,
Viver a vida que Ele nos deu, que Ele nos propicia, que Ele nos favorece, mesmo na dor. É uma bênção. Isso é resignação. E isso nos leva a quê? A gratidão. A agradecer a Deus por tudo. Pela oportunidade de estar vivendo, mesmo em sofrimento, as oportunidades de experiências no corpo. Paulo, na carta aos Efésios, diz assim: rendei graças sem cessar a Deus nosso Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos sempre por tudo. E aí, com isso, nós chegamos à condição, nos nossos sofrimentos, nas nossas enfermidades e dores, a uma condição de madureza, de amolecimento, de maturidade e entendimento da vontade de Deus, e aí a gente já consegue se auto-perdoar, e aí a gente já consegue perdoar aqueles com os quais interagimos. E nesse ato de perdão, nesse ato sublime de perdão, a gente consegue se desvencilhar desses fluidos daninhos, pestilentos que nós geramos. E que às vezes na relação o outro me lança e eu assimilo. Às vezes na relação eu lanço e o outro assimila. E fica uma guerra, um emaranhado, um enovelamento de fluidos em que a gente se embaralha e não se livra. E às vezes desencarnando e ficando ligados por laços magnéticos e fluídicos por muitas e muitas encarnações, retornando e sofrendo males terríveis em outras encarnações. Então o perdão é tudo. Baltazar, no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, capítulo 5, fala da ação fluídica do perdão. É um capítulo muito interessante, eu recomendo a leitura, mostra o quanto nós nos blindamos, o quanto nós conseguimos nos reforçar para evitar a assimilação desses fluidos que nos chegam, muitas vezes, de pessoas que nos odeiam, às vezes porque nós causamos a oportunidade desses ódios. E no ato do perdão, a gente se blinda, a gente se protege no fato de a gente esquecer a falta e irradiar o bem, irradiar o perdão para a criatura com os quais a gente se relacionou nessa relação, entre aspas, pecaminosa, danosa para as nossas vidas. Então, capítulo 5, volume 1, Pela Graça Infinita de Deus, ação fluídica do perdão. E aí, com isso, capacitando-nos a perdoar, ao auto-perdão e ao perdão aos irmãos em humanidade, nós chegamos a um ponto que é máximo, vamos dizer assim, na dádiva de Deus, nas oportunidades da cura e do remédio pelos nossos próprios males. E o próprio mal nos faz chegar a essa condição, que é a fé. Então, pela fé, nós nos aproximamos de Deus. Pela dor, num leito de expiação, num leito de enfermidade, nós buscamos Deus. E aí abrimos a nossa alma, e aí abrimos o canal de misericórdia, e aí, muitas vezes, nós recebemos o remédio e a cura. Não é? Quantos enfermos chegam no hospital e num primeiro momento está rebelde, amargurado, angustiado, quer ir embora, não quer ficar, e aí passam-se ali 3, 4, 5 dias, 15 dias, quando você vai visitar de novo, ele já está amolecido, já está calmo, já está resignado, já está entendendo, já se perdoa, já perdoa. Aí o que acontece? Ele começa a se convalescer e naturalmente ele ajuda o processo de refazimento, de reconstrução, de alcance do equilíbrio anterior e sai do hospital, não é? Senão todo mundo estaria no hospital perpetuamente, não é? Na realidade, a gente é domado, a gente é dominado no hospital, ou seja, nessas oportunidades, e aí retornamos, conseguimos nos curar. Só que a gente não procura entender isso, né? Aí acabamos adoecendo de novo, passamos outra etapa no hospital e assim vai nesse aprendizado. E aí falando um pouquinho da cura, não é? Já que a gente chegou nesse estágio, passamos pelo mal, entendemos o remédio nesse processo do arrependimento, da resignação, né? Da gratidão, do perdão, da fé. E aí a gente chega nesse salto de entendimento para o processo da cura.
que na realidade é o remédio da fé, né? que funciona como um processo, como num processo, nos facultando, nos facilitando o retorno ao equilíbrio do corpo e da alma. Então, uma passagem do Evangelho muito interessante, está no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Jesus diz assim: os olhos são a luz do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha só que ensinamento, olha só que profundidade, não é? Ou seja, nós somos responsáveis por respirar a luz ou respirar a treva. Respirar o bem ou respirar o mal. Depende de como vemos a vida. Depende de como percebemos o nosso entorno. Depende de como vemos o irmão em humanidade. Depende de como o percebemos em nós. Então, se os meus olhos são bons, eu vou ver nela coisas boas. Não é? E essas coisas boas dela irradiam para mim, penetram em mim. Fluidos edificantes, fluidos curativos, fluidos beneficentes, refacientes. Porque eu estou com olhos bons. Da mesma forma, os meus olhos bons irradiam esses fluidos de amor, de reconstrução, de equilíbrio para aquele ao qual eu lanço o meu olhar. E da mesma forma eu cresço, eu me ilumino, eu me melhoro, eu me curo, eu me refaço. Então tudo depende de nós, de como nós vemos a vida. E aí vão me perguntar assim, mas Miguel, como é que eu vou estar com olhos bons se eu estou vivendo uma doença terrível? Como é que eu vou estar com olhos bons se eu estou com uma febre de 38 graus e estou tremendo lá debaixo do cobertor, suando? Não é? Aí é a hora que a gente se volta para os nossos protetores, para Deus, nos agarramos a Ele, pedimos força para que tenhamos esses olhos bons. Porque todas as vezes que vemos a vida e aqueles irmãos em humanidade com os quais convivemos com olhos ruins ou olhos de trevas, as trevas se irradiam ou criam em torno de nós, criamos em torno de nós esse campo pestilento. E a tendência é o quê? Sempre adoecermos. Não é? Agora, se estamos com esses olhos bons, estaremos sempre de bem com a vida. E a probabilidade maior é sempre estarmos em equilíbrio, estarmos com saúde, porque estou iluminado, estou de bem com a vida. Não é? Então, esse remédio da fé exige de nós que nós estejamos sempre olhando o nosso entorno, com esses olhos bons, vigiando e orando, pedindo a Deus nesse intercâmbio com os espíritos, né? Com esses irmãos que estão conosco, nos ajudando. Como diz Marcos, no capítulo 13, 33 do Evangelho, olhai, vigiai e orai. Não apenas vigiar e orar, mas olhar, perceber o entorno com olhos bons. Isso facilita o processo da cura. Né? Que na realidade esse processo da cura ele é gradativo, ele é uma conquista que o espírito alcança em encarnações subsequentes. A cada encarnação nós voltamos melhorados nesse entendimento das leis de Deus, nessa percepção do quanto nós mesmos podemos nos curar. No futuro, não sei quanto ainda, né? Mas no futuro, sem querer desdenhar o nosso irmão aqui da medicina, né? Mas nós seremos os nossos próprios médicos. Nós nos curaremos. Não haverá necessidade de buscar um irmão para interferir nas nossas vidas íntimas, orgânicas, físicas, porque nós teremos essa capacidade. Nossos corpos estarão mais depurados. Não é? E aí, nesse processo, nós vamos alcançar o equilíbrio do nosso corpo e das nossas almas. Porque a saúde, a cura, é nada mais, nada menos que o equilíbrio. Então, eu vou deixar uma frase aqui no final, que é do Espírito Lázaro, está no capítulo 17, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da igualdade dos homens diante da dor. E ele diz assim,
a igualdade diante da dor é sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando a ignorância dos seus efeitos. Que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ilumine, nos proteja sempre e nos estimule sempre ao esforço no bem. Fiquemos em paz, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Jesus Cristo, Filha, que a paz do Mestre esteja presente sempre, junto de todos, hoje, agora e sempre. Estamos sempre cá, junto a todos vocês, na palavra amiga de nosso coração, ao término das reuniões. Sempre vendo com todos vocês e com os objetivos espirituais dos trabalhos, a alegria de recolhimentos, de forças, de energias que para a visão de vocês se tornam impossíveis para alguns de vê-las, mas saibam que essas energias circundam toda uma atmosfera, porque a matéria que se adensa das gotículas do ar, das moléculas de água, promovem a queda de uma chuva, se fixando com mais intensidade, poderá ter mais solidez, e assim vocês recebem as pedras que chegam da matéria tão densificada de água ionizada, trazendo da atmosfera o peso que foi para ela irradiada dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. E assim, caras filhas, nesta analogia, vocês poderão perceber que a psicosfera de cada um encarnado traz também adensando os fluidos próprios de cada um, daquilo que irradiam dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das expressões que cada um vive. E tudo isto cai, como chuva, cai, como pedras adensadas, impactando, quero dizer assim, no corpo físico, fluidos que penetram e se cristalizam em vários órgãos, criando para o corpo físico o que poderíamos chamar de somatização dos próprios pensamentos e emoções, que poderíamos chamar de descompensação da energia vital, que poderíamos chamar de cristalização dos pensamentos. Ah, caras filhas, quantos promovem para o seu próprio vida tantas dores que poderiam ser evitadas. E quando as coisas aparecem, por mais que se faça oração, quando as coisas aparecem, por mais que se tenha o objetivo no trabalho do bem, pensem também qual foi o somatório dos pensamentos e ações de outras encarnações, para que na proposta de reformulação, no próprio estudo cá trazido, vocês poderiam dizer para si mesmo: estou recuperando o impacto no meu vida das expiações pelas ações de outras encarnações. E assim, caras filhas, existe para todas nós os objetivos da lei de Deus, que fazem com que o que foi projetado retornará. Fazer o bem também retorna, filha. Fazer o bem se projeta para a frente, para o alto, a oração, a ligação com seus guias espirituais, as vibrações com Jesus Cristo,
e a proposta do bem na terra. Ah, caras filhas, quantas energias e fluidos se propagam para a atmosfera para que isto possa compensar as dores. São poucos os que pensam assim na humanidade. São poucos aqueles que querem promover o bem. Hajam com carinho uns com os outros. Saibam compreender as dificuldades uns dos outros. E quando alguém estiver em sofrimento, diga para si mesmo: Deus está me provando. Deus está me conduzindo para a melhora espiritual. Os seus filhos, os seus companheiros e companheiras poderão também valorizar o amor que vocês transbordarem. Os seus companheiros na vida transeunte em que passam na sociedade também poderão receber as vibrações e retornarem com amizade, com carinho, com esperança. Dai o que recebei, dai gratuitamente, entreguem o coração de vocês no trabalho do bem e tenham a certeza, filhas, que receberão o cêntuplo na vida espiritual. Olhem o estudo da noite de hoje, promovendo a cada um a compreensão das provas, das expiações entre o mal e o remédio, porque o mal não é fruto de Deus, é incompreensão dos homens, do amor, da justiça de Deus. O remédio é a própria lei de Deus, conduzindo os homens a se reorganizarem no caminho da perfeição. O abraço do Hermann para o coração de todos, vibrando com seus guias, a alegria de viver, as esperanças espirituais, que hoje tanto socorro foi promovido. Paz em vossos corações, graças a Deus, muita paz, irmãos.